Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Eu sou Tabata Porte e te mantenho muito bem informado com as últimas notícias da semana. E olha, a China afirmou que o BRICS não busca um confronto em relação às tarifas comerciais impostas por Donald Trump. Na véspera, o presidente americano havia ameaçado aumentar a taxa sobre os países que se alinham ao bloco. A China afirmou que o BRICS, que inclui 11 países, não busca o confronto depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aplicar tarifas adicionais ao grupo que ele chamou de anti-americano. O BRICS é uma plataforma importante para a cooperação entre países em desenvolvimento, defende a abertura, inclusão e cooperação mutuamente benéficas. Não se envolve em confrontos e não tem como alvo nenhum país. Sobre a imposição de tarifas, a China vem afirmando sua posição de que guerras comerciais e tarifárias não têm vencedores e que o protecionismo não oferece saída. Trump afirmou que vai enviar nesta segunda-feira cartas a 15 países para advertir que, se não houver novas negociações, voltará a aplicar as tarifas elevadas que anunciou em abril. Em uma publicação em sua rede Truth Social, o presidente americano ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% aos países que se alinharem com o BRICS, que ele qualificou como anti-americanos por suas críticas à política comercial dos Estados Unidos durante a reunião de cúpula que acontece no Rio de Janeiro. O grupo, formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi ampliado recentemente para 11 países e representa quase metade da população mundial e cerca de 40% do PIB. O bloco é considerado um contrapeso ao poder dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. O mês de junho foi o mês mais quente da história, já registrado no mundo todo, ficando atrás apenas do ano de 2023 e 2024. É o que apontou o Observatório Europeu Copérnicos, que monitora mudanças climáticas globais. Em comunicado, o Copérnicos ressaltou que este último mês foi marcado por temperaturas extremas nos dois hemisférios. Enquanto grande parte da Europa, América do Norte, Ásia Central e parte da Antártica Ocidental enfrentaram temperaturas acima da média. Regiões do hemisfério sul, como Argentina e Chile, registraram um frio fora do comum. A temperatura média global do ar em junho foi de 16,46 graus Celsius. 0,46 graus acima da média de 1991 a 2020 para o mês e 1,3 graus acima do nível pré-industrial dos anos 1850 a 1900, afirmou o relatório. A temperatura média da Europa para o mês foi de 18,46 graus, o que fez deste o quinto junho mais quente do que se tem registro. Por sua vez, a Europa Ocidental registrou o junho mais quente, com temperaturas médias de 20 graus e 49 graus. Os cientistas alertam que a tendência de aquecimento permanece firme e com um impacto cada vez mais visível. Samantha Burgess, responsável pela estratégia pelo clima no Centro Europeu, destacou que em junho de 2025 uma onda de calor excepcional afetou grande parte da Europa Ocidental, a ponto da região sofrer um estresse térmico muito forte. Ela alertou o fato de ondas de calor podem se tornar mais frequentes, intensas e afetar mais pessoas em toda a Europa, num mundo em aquecimento. Julian Nicholas, cientista sênior do Observatório Europeu Copérnicos, afirmou que a tendência ao longo prazo de aumento de temperaturas dos oceanos é evidente a nível mundial. Segundo ele, isso representa uma ameaça crescente para os ecossistemas marítimos e a biodiversidade, uma vez que o oceano absorve cerca de 90% do excesso de calor causado pelas alterações climáticas induzidas pelo homem. Nicholas apelou para uma ação efetiva na redução das emissões e a adaptação das cidades e comunidades a um mundo com condições meteorológicas mais extremas.
O setor de combate às drogas das Nações Unidas emitiu um alerta sobre o tráfico de cocaína no mundo. Os criminosos passaram a travar uma grande corrida tecnológica para lucrar ainda mais com o crime. Nas fazendas do sul colombiano, as plantações estão cada vez mais produtivas e resistentes. Quem afirmou isso foi o coordenador regional do Escritório das Nações Unidas, Leonardo Correa, que monitora a transformação há anos, junto com a equipe que analisam as plantas. Eles observam a produtividade, fecundidade e capacidade da folha de coca. Os indicadores mostraram que tudo isso mais que dobrou nos últimos anos. Correa destacou que essa evolução não está apenas na própria planta, mas também na habilidade agronômica dos traficantes que estimulam o melhoramento dos sistemas produtivos de coca. No ano passado, o órgão de combate às drogas anunciou que a produção de cocaína aumentou de 2023 para 2024, ultrapassando mais de 2.000 toneladas apenas na Colômbia, país que é o maior produtor mundial da droga. Isso representa um recorde histórico por diversos fatores. Um deles são os resultados de uma espécie de corrida narcocientífica para aumentar a lucratividade da cocaína, que inclui vários refinamentos químicos, agrícolas, logísticos e tecnológicos e de captação de talentos. E isso mostra o tamanho do desafio para o governo colombiano em combater as drogas e o tráfico. A ONU também identificou mais 2 locais de plantio, a região fronteiriça com a Venezuela, no nordeste da Colômbia, e a região de Tumaco, no sudeste, em direção à costa do Pacífico. Nessas áreas, especialistas encontraram variedades mais produtivas e resilientes, um uso mais eficiente dos agroquímicos, sistemas melhores de irrigação e até mesmo técnicas agrícolas de precisão e fertilização monitoradas por drones. E olha, em boa parte da Europa foi detectada a febre da raposa. A doença pode permanecer no corpo do ser humano por 15 anos sem manifestar sintomas e pode afetar ainda órgãos vitais. Considerada uma das doenças mais perigosas do mundo, casos de uma infecção provocada por um parasita mortal têm aumentado cada vez mais em toda a Europa. Segundo uma pesquisa publicada na The Lancet, a equinococose alveolar humana, ou mais conhecida como febre da raposa, é provocada por um verme que pode se esconder no corpo por até 15 anos. Uma vez infectada, a pessoa pode desenvolver tumores no fígado, com sintomas que podem levar anos para se manifestar. A infecção é causada por uma tênia que vive em raposas e também em pequenos roedores e até animais domésticos, como cães e gatos. Se não tratada, a doença pode levar à morte. Uma pessoa pode ser infectada por meio de frutas, águas e vegetais que estão contaminados pelos ovos ou larvas desses vermes. De acordo com o estudo, foram identificados 4.207 casos em 28 dos 40 países europeus investigados nos últimos 25 anos. Mas especialistas suspeitam que o número seja ainda maior porque a doença muitas vezes não é detectada ou é diagnosticada tarde demais. A organização A Voz da Praça de Maio anunciou a descoberta do neto de número 140 e pediu mais apoio do Estado para encontrar cerca de 300 mais na Argentina. A organização A Voz da Praça de Maio, que busca as crianças roubadas durante a ditadura argentina, anunciou a descoberta do 140º neto. A organização pediu mais apoio do Estado para encontrar cerca de outros 300. Confirmamos mais uma vez que nossos netos e netas estão entre nós e que, graças à perseverança e ao trabalho constante nesses 47 anos de luta, eles continuarão aparecendo, disse em Buenos Aires a presidente da organização, Estela de Carlotto. Também estava presente Adriana Romero, irmã mais velha do neto recuperado, que vive na capital argentina. Ambos são filhos do casal Graciela Alicia Romero e Raul Eugênio Metz, levado de casa em 16 de dezembro de 1976 e que continua desaparecido. Adriana tinha 1 ano na época e ficou sob os cuidados de vizinhos até ser acolhida por seus avós paternos. Sua mãe tinha 24 anos e estava grávida de 5 meses. Testemunhas contaram que Graciela foi torturada em 2 centros clandestinos de detenção, em Neuquén e em Bahia Blanca, onde ela deu à luz em 17 de abril de 1977. A descoberta anterior havia ocorrido em janeiro e se tratou da filha de uma mulher de 25 anos, sequestrada em 77 em Buenos Aires, quando estava grávida. Ela deu à luz no cativeiro e segue desaparecida.
E um historiador sul-africano recebeu um pedido inusitado para analisar vários ossos de criaturas que viveram na Terra há bilhões de anos e que estavam dentro de uma caixa fechada há pelo menos 30. O professor associado de estudos evolutivos estava trabalhando temporariamente no Museu de História Natural, em Cape Town, na África do Sul, local onde tinha sido convidado a visitar coleções de fósseis de uma universidade local, quando recebeu uma caixa de papelão muito antiga e simples, que não era aberta há mais de 30 anos. Dentro havia vários ossos, incluindo crânios, muitos dos quais haviam sido mal identificados e catalogados. Durante a organização e reclassificação de cada espécie, o professor constatou uma pequena superfície que brilhava. Percebendo que estava diante de uma grande descoberta, Benoit viu que se tratava de um dente pontiagudo e redondo, que estava cravado no crânio de outro animal, provavelmente da mesma espécie. O historiador acredita que as duas criaturas sejam do tamanho de lobos, que lutavam por dominância. Após alguns estudos, Julien Benoit concluiu que o dente era mais antigo do que supunha, anterior, inclusive, à era do Tiranossauro Rex, Espinossauro ou do Velociraptor. Já o crânio pertencia a uma espécie não identificada, de um grupo de predadores ágeis que rondava a Terra há cerca de 250 a 260 milhões de anos, perseguindo grandes presas e arrancando pedaços de carne, podendo engoli-las inteiras. Essas criaturas viviam em uma época obscura e que haviam mais predadores do que presas. A ONG Golos anunciou seu fechamento após 25 anos, dedicada a monitorar e defender a transparência dos processos eleitorais na Rússia. O movimento ocorre 2 meses após a prisão do co-presidente da organização. A justiça nem sempre ganha. Essa foi a mensagem da ONG Golos ao anunciar seu fechamento. A organização se dedicava há 25 anos a monitorar e defender a transparência dos processos eleitorais na Rússia. Em maio, o co-presidente da Golos, Grigory Melkonyantes, foi condenado a 5 anos de prisão, e a ONG afirmou que não tinha outra escolha a não ser encerrar as atividades. Melkonyantes, de 44 anos, foi considerado culpado de trabalhar com uma associação europeia de monitoramento de eleições, declarada ilegal na Rússia. A organização negou as acusações. A Golos, que significa voz em russo, se define como um movimento social de toda a Rússia em defesa dos direitos dos eleitores. A ONG tinha observadores em todas as regiões do país e publicou relatórios sobre irregularidades e fraudes eleitorais por anos. E 10 milhões de brasileiros com problemas de audição passaram a contar com a ajuda da Organização Mundial da Saúde, que disponibilizou um aplicativo que ajuda a avaliar se as pessoas estão ouvindo bem ou se devem procurar um médico o mais rápido possível. Disponível desde 2019 nos 6 idiomas oficiais da OMS, o aplicativo Hear Who agora está liberado para o público brasileiro. Isso aconteceu pela colaboração da OMS com pesquisadores dos campos de Bauru da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal da Paraíba. De acordo com pesquisadores envolvidos na parceria, a ferramenta auxilia na autoavaliação da audição e pode acelerar na busca por uma ajuda especializada. O teste feito pelo aplicativo exige um telefone celular e fones de ouvido. É necessário ainda que o usuário garanta que condições externas não afetem o resultado. Por isso, é fundamental estar em um ambiente silencioso e livre de distrações durante a avaliação. Para chegar ao resultado, o Hear Who avalia a capacidade da compreensão total de metade dos 23 conjuntos numéricos comunicados no teste. Cada conjunto é composto por 3 dígitos, pronunciados com diferentes intensidades de ruído de fundo. O texto pode ser refeito a qualquer momento, o que permite o monitoramento regular da audição. Especialistas ressaltaram que a triagem não substitui uma avaliação completa feita por um profissional. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de perda auditiva. Quando se considera a população mundial, esse número salta para 360 milhões, de acordo com uma estimativa da Organização Mundial da Saúde. E a última semana foi marcada por várias notícias do mundo animal, todas com um final feliz, mas algumas com uma certa agonia. Na Itália foi divulgado um recorde mundial com a pesca de um bagre de 3 metros de comprimento. Detalhe é que para conseguir a proeza, Alessandro Biancati usou uma vara de pesca comum.
Ao sentir a fisgada, puxou o peixe que, segundo o que foi divulgado, foi o maior da espécie encontrado até hoje. Tirou a foto tradicional de qualquer pescador, mesmo quando capturado, um bem pequeno, e devolveu o bagre ao Rio Pó, que é o maior do país, com 700 quilômetros de extensão. Alessandro disse que fez isso para outra pessoa ficar feliz ao conseguir a proeza. Proeza foi do turco Selamankir, ao acordar de madrugada em uma fazenda de plantações de pistache, onde ele trabalha na cidade de Antalya, deu de cara com um leão chamado Zeus. O animal, que fugiu de um zoológico, passou a morder a perna de Suleiman, que não pensou duas vezes, agarrou o animal pelo pescoço enquanto esperava a ajuda dos guardas. Quando o animal percebeu que não teria sucesso, saiu correndo, mas foi abatido pelos seguranças. Na cidade de Lahore, no Paquistão, o leão também causou estragos. Ele vivia em uma fazenda como um pet. Saiu do local e foi até a casa de uma família, onde atacou e machucou uma mulher e duas crianças. Depois foi embora. Os donos do animal, que não têm autorização para a criação, só ficaram olhando. Agora estão admirando a parede de uma prisão para onde foram levados, se é que já não pagaram a fiança. Já o leão agora tem um novo endereço com outros de sua espécie. E a devoção de um cachorro da raça Chihuahua salvou o dono na Suíça. Os dois caminhavam em uma geleira no sul da Suíça quando o homem caiu de uma altura de 8 metros na fazenda de uma geleira. Ele tinha um aparelho de comunicação e pediu socorro. Alguém ouviu e repassou o recado. Como o cachorro não saiu do lugar, mesmo com tanto frio, foi fácil para uma equipe de resgate encontrar e localizar o acidente graças àquele ponto pequenininho, cheio de pelos. O acidentado ficou apenas com algumas escoriações e o Chihuahua também está bem, ainda fazendo companhia para o dono. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esta edição, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima.